Olá pessoal, estamos aqui na aula de meiose, aula número 2. Para quem perdeu a aula 1, eu aconselho você ir lá no link, pegar a aula 1, assistir a aula 1, tá? Só recapitulando bem rapidinho, nós vimos na última aula a prófase 1, com todas aquelas etapas, o leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, e eu estou trabalhando, que isso importa, com 4 cromossomos, que são um par, 2 pares de homólogos, tá bom? Então esse daqui, cromossomo 1, o azulzinho veio do pai, o vermelhinho veio da mãe, e o cromossomo 2, o roxinho veio do pai e o pretinho veio da mãe. Então, cromossomos homólogos, lembra disso, meiose, agora você vai ver a importância dos homólogos. Muito bem, terminamos a prófase 1, tá? E chegamos na metáfase 1, tá bom? A metáfase 1 é quase igual à metáfase da mitose. Centríolos nos polos, se alinham nos polos, e os cromossomos vão para o equador. Você fala, até aí eu sei, só que agora cuidado, hein? Na mitose, os 4 cromossomos que nós trabalhamos no outro vídeo, eles ficam alinhados individualmente. Ó. Os 4 cromossomos na mitose ficam assim, tá? Aqui não, aqui eu pareei os homólogos. Ó. O 1 do papai ficou junto com o 1 da mamãe. O 2 do papai ficou junto com o 2 da mamãe. Eu pareei os homólogos, porque o objetivo da divisão 1 da meiose, lembra que tem 2 divisões da meiose, a divisão 1 é a separação dos cromossomos homólogos, tá? Essa é a grande jogada da fase 1, da divisão 1, separação dos homólogos. Bem, vamos lá. Então, metáfase. Centríolos nos polos, cromossomos pareados, os homólogos pareados no equador, ligados pelas fibras do fuso. Acabou, tá bom? Aí nós entramos na anáfase. A anáfase é a etapa que mais cai da meiose depois do paquíteno lá, que às vezes cai bastante paquíteno. Então a anáfase, o que vai acontecer? Eu vou ter um encurtamento das fibras do fuso e vou separar os cromossomos homólogos. Cuidado que a anáfase é separar cromossomos homólogos, tá legal? Então o cromossomo 1, que está duplicado ainda, vai para o polo, o 1 também da mamãe vai para o polo, o 2 do papai vai para o polo e o 2 da mamãe vai para o polo. Então eu estou separando os homólogos, mandando eles para os polos. Quando eles começam na anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos, jogar os cromossomos homólogos nos polos é o sinal para a famosa citocinese centrípeta. Tá legal? A membrana plasmática começa a invaginar para formar 2 novas células. Eu não vou desfazer aqui, não vou refazer a carioteca, ela começa a se refazer, mas é muito insípida, tá? E aí os cromossomos estão aqui. Termina de invaginar, eu formo 2 novas células. Essa é a primeira divisão. Essa primeira divisão, se você olhar, ela já é reducional. Então a divisão 1 da meiose, ela é reducional, tá? Reducional, ela reduz o número de cromossomos. Conta comigo os cromossomos. Lembra que cromossomo você conta pelo centrômero. Então vem com o tio. Aqui, ó, um cromossomo. Ah, mas ele está duplicado. Sim, ele está duplicado. Tá? Ele está com 2 moléculas de DNA, 2 cromátides irmãs. E outro cromossomo. Então eu tenho 2 cromossomos aqui duplicados. Eu tenho 2 cromossomos. Então essa célula já é haploide. Por que é haploide? Porque eu tenho uma vez cada tipo de cromossomo. Aqui eu tenho o tipo de cromossomo 1 e aqui eu tenho o tipo de cromossomo 2. Lembra que no início eu tinha 2, 2 e 2, 1, né? 2 cromossomos 1, um do pai e um da mãe, e 2 cromossomos 2, um do pai e um da mãe. Agora não, eu tenho um cromossomo 1 e um cromossomo 2. Então é uma vez cada tipo de cromossomo. Total aqui, contando os centrômeros, 2 cromossomos. Por isso que a divisão é reducional. Eu comecei com 4, agora já estou com 2. A mesma coisa nessa célula, que é a prófase 2. Ó. Eu tenho um cromossomo 1 e um cromossomo 2. Tá certo? Aqui a carioteca já se desfaz, você mal vê isso, os centríolos duplicam, migram para os polos e entramos na metáfase 2. Metáfase 2, cromossomos alinhados no equador, tá? Centríolos nos polos e ligados os cromossomos pelo centrômero pelas fibras do fuso. Aí você vai falar, não, mas é igual à mitose. Não é. Por que que não é?
Porque na mitose eu estou trabalhando com 4 cromossomos, lembra? E esses cromossomos estariam os 4 alinhados no equador. Aqui já é a metade, por isso que é a divisão 2, tá? Eu já tenho a metade do número de cromossomos. Então, se o cara te der 10, aqui vai estar 5, tudo bem? Se o cara te der 8 cromossomos no início, aqui vai ter 4, tá bom? E tá aqui, ó, as 2 células acontece a mesma coisa, porque eu formei 2 células. Metáfase 2, aqui ó, cromossomo 1 e cromossomo 2 no equador, cromossomo 1 e cromossomo 2 no equador, ligado pelas fibras do fuso. Duplico o centrômero, e aí as fibras do fuso começam a puxar as cromátides irmãs na anáfase. Então aqui, ó, separei cromátide irmã 1 dá 1, 2 dá 2. 1 dá 1, 2 dá 2. Então a divisão 2, ela é caracterizada pela separação das cromátides irmãs, tá certo? Então essa divisão aqui, ela é equacional, porque o que tem aqui no início vai ter lá no final, tá? Mas veja que a meiose tem 2 divisões, a primeira reducional, a segunda equacional, mantém a igualdade, o que está de um lado é igual ao que está do outro lado, né? Então vamos lá, na anáfase eu separei as cromátides irmãs, as cromátides irmãs estão indo para os polos, aí é o aviso para ter a citocinese centrípeta, a divisão do citoplasma, e praticamente para acabar o processo. Carioteca se refaz, nucleolo se refaz, termina de invaginar, eu formo 4 novas células. Agora toma cuidado, essas 4 novas células não vão entrar em intérfase como na mitose. Essas 4 novas células se transformarão, talvez, nos gametas. Se for masculino, provavelmente as 4 vão virar gametas. Se for feminino, uma delas provavelmente vira o óvulo, tá? Mas isso é outra aula, vocês vão acompanhar depois na descrição. Então, de novo, terminamos as etapas da meiose. Lembra que a meiose tem 2 divisões. Divisão 1, onde eu reduzo o número de cromossomos, eu separo os cromossomos homólogos, e a divisão 2, onde eu separo as cromátides irmãs. Como eu tenho 2 divisões, no final do processo, nós vamos ter 4 células com a metade do número de cromossomos. Tá legal? Espero que você tenha entendido. Se teve alguma dificuldade em alguma etapa, dá uma pausada no vídeo e vamos lá. Temos que dominar a meiose, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.